Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabia que o coração produz hormônio? Provavelmente você nunca pensou no coração quando você estava estudando lá sistema endócrino, né? Mas o coração produz hormônio sim. Você sabe qual é esse hormônio? Quer saber para que ele serve? Fica aí que eu já te explico. Bom pessoal, o coração, apesar de originalmente ele pertencer ao sistema cardiovascular, o coração produz hormônio sim. Existe um grupinho de células situado no átrio direito do coração que são capazes de produzir hormônios. Não ache isso muito estranho não, porque o sistema endócrino ele está espalhado pelo corpo todo. A gente tem aquelas glândulas tradicionais que produzem hormônios e que vivem para a produção de hormônio, é a tireoide, né? A hipófise, a paratireoide, por aí vai. Elas são bem famosinhas. Mas existem algumas células que produzem hormônio que estão dentro de outros órgãos que não são originalmente do sistema endócrino. A isso a gente chama de sistema endócrino difuso. E o coração tem uma dessas célulazinhas que produzem esses hormônios. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho, curta, né? E siga o canal porque eu tô sempre, toda semana, publicando conteúdos dessa natureza para estudantes da área da saúde e também para pessoas de outras áreas que têm essas curiosidades e gostam de acompanhar o funcionamento do corpo humano. O hormônio produzido pelo átrio direito no coração é chamado de PNA, peptídeo natriurético atrial. Alguns livros também chamam de PAN, peptídeo atrial natriurético. Apesar de ser um hormônio, e aí a gente pensa muito na perspectiva do sistema endócrino, este hormônio para o coração, ele tem uma função hemodinâmica, ele regula a pressão arterial. Eu vou te dizer como. Primeiro, o coração ele recepciona, ele recebe todo o volume sanguíneo lá que vem das veias, ele recebe no seu átrio direito, né? Então, todo o sistema venoso, ele vai desembocar no átrio direito do coração. Então, o coração está recebendo sangue pelo átrio direito. E ele ejeta todo o sangue dele para a circulação sistêmica pelo ventrículo esquerdo, tá bom? Bom, as células que produzem o PAN moram no átrio direito, justamente a região que recepciona o sangue dentro do coração. Se por acaso aumentarmos o retorno venoso, o que é isso, retorno venoso? Aumentar o volume de sangue que está ali no lado venoso, nas veias, nas vênulas, se aumentar esse volume de sangue e esse sangue voltar muito para o coração, né? Nós vamos ter um aumento do volume sanguíneo no sistema arterial, porque logo depois o coração vai bombear esse sangue para o pulmão, para ser oxigenado, depois volta para o coração e aí o coração bombeia para o sistema arterial, para levar oxigênio, nutrientes para todas as tuas células. Então, se aumentar o retorno venoso, significa dizer que vai entrar mais sangue no coração. E como a primeira câmara que recepciona esse sangue é o átrio, ele é a primeira, né, estrutura do coração que vai perceber esse aumento do volume sanguíneo. Isso aumenta a pressão. Existem vários fatores que aumentam a pressão arterial média no teu corpo. O que é pressão arterial? Pressão é a pressão com que o teu sangue no lado arterial está batendo na parede dos vasos. Se você tem uma pressão alta, significa dizer que o teu sangue está batendo com força na parede dos teus vasos arteriais. E se você tem uma pressão arterial baixa, significa dizer que o teu sangue está batendo com menos força na parede dos vasos. Tá bom? Então, se a gente aumenta o retorno venoso, aumenta o volume sanguíneo no coração, esse coração vai bombear maior volume sanguíneo para o sistema arterial. E, obviamente, se eu aumento o volume de sangue dentro dos vasos, a tendência é aumentar a pressão arterial, porque aí esse sangue vai bater com mais força na parede do vaso. E aí nós temos uma hipertensão de repente. Mas o que o coração faz para resolver esse problema? Quando chega um volume muito grande de sangue no átrio direito, as células produtoras do PAN produzem o PAN e jogam na corrente sanguínea. E aí que o PAN, o peptídeo atrial natriurético, quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai atuar em vários locais diferentes para a regulação da tua pressão arterial. Mas antes de eu mostrar esses locais todos, eu quero que você saiba quais são os fatores que determinam a pressão arterial no teu corpo.
Um deles, que é o que está relacionado com o que a gente vai falar aqui, é o volume sanguíneo. Quanto maior a ingestão de líquido, quanto menor a perda de líquido no teu corpo, significa dizer que você está retendo líquido, vai aumentar o volume sanguíneo, vai aumentar a pressão. Outro fator que altera a pressão é a efetividade do coração como bomba. Então, se o coração está bombeando muito sangue, né, um volume grande de sangue, numa frequência cardíaca alta, isso também vai aumentar a pressão, porque aumenta o débito cardíaco. Outro fator que também altera a pressão é o diâmetro das arteríolas. As arteríolas, elas são vasos, são pequenas artérias, né? São semelhantes às artérias, só que um pouco menor e mais fina. Elas conseguem fazer vasodilatação ou vasoconstrição. Quando elas fazem vasoconstrição, aumenta a pressão, porque vai diminuir o espaço, então o sangue vai bater com mais força na parede da artéria. E se ela fizer uma vasodilatação, aí vai diminuir a pressão. Isso também é um fator que interfere na pressão arterial. E o outro fator que determina a pressão arterial é o tanto de sangue que está situado no lado venoso e o tanto de sangue que está situado no lado arterial. Por quê? Porque se a gente concentra muito sangue no lado venoso, significa dizer que vai ter menos sangue no lado arterial, isso vai diminuir a pressão. Agora, se eu intensificar o retorno venoso, ou seja, as minhas veias devolverem muito sangue para o lado arterial, via coração, né, via átrio direito, isso vai aumentar o volume de sangue dentro dos vasos arteriais e, consequentemente, vai aumentar a pressão. Então, esses são os fatores que determinam a pressão arterial. Agora, o PAN, ele foi liberado porque chegou muito sangue no átrio direito, lá no coração. Então, o que esse PAN vai fazer no meu corpo? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá, aumentou o volume sanguíneo, estirou o átrio direito, as células miocárdicas vão liberar o PAN, e o PAN vai atuar no hipotálamo, tá? Nos rins, na suprarrenal e no bulbo. O PAN, ele vai lá no hipotálamo, e no hipotálamo, ele vai causar uma menor produção do hormônio vasopressina, também chamado de antidiurético. Ele é produzido no hipotálamo, mas ele é secretado na neurohipófise, a hipófise posterior, tá? Então, acontece aí uma menor produção desse hormônio e, consequentemente, uma menor secreção. Qual é a função desse hormônio? Olha o nome, antidiurético. Então, ele vai diminuir a diurese. Se eu não secreto esse hormônio que diminui a diurese, eu vou o quê? Aumentar a minha diurese. Vou aumentar o volume urinário. Eu estou perdendo líquido. Mostrar aqui para vocês onde é que está o hipotálamo e a hipófise. Ó, bem aqui é o hipotálamo, tá? Aqui de azulzinho, você está vendo, é o hipotálamo. E aqui, ó, essa bolinha aqui é a hipófise, tá bom? Então, o hipotálamo produz o hipotálamo produz o antidiurético e a hipófise, essa parte posterior aqui da hipófise, chamada de neurohipófise, secreta. Então, nós temos uma diminuição da secreção e da produção do antidiurético aqui. Nos rins, o PAN vai lá nos túbulos dos néfrons, diminuindo a absorção de sódio e, consequentemente, aumentando a secreção de água e sais. Como assim, professora? Porque se você vai lá no néfron e diminui a reabsorção de sódio, menos sódio volta para o teu sangue e mais sódio é eliminado na tua urina. Só que o sódio gosta muito de água. Então, se eu estou eliminando muito sódio na urina, acaba que junto com esse sódio também está indo muita água, tá? E aí, consequentemente, eu estou aumentando o volume urinário e diminuindo, então, o volume sanguíneo. O PAN também vai atuar aumentando a taxa de filtração glomerular, favorecendo maior liberação de urina. Além disso, ele diminui a liberação de um hormônio chamado de renina, que é um hormônio que aumenta a volemia, ou seja, aumenta o volume de sangue. Está inibindo esse hormônio e, consequentemente, o volume sanguíneo, então, vai cair. Bom, nas adrenais, o PAN vai inibir a liberação de aldosterona, que é também um outro hormônio que atua também nos rins, aumentando a reabsorção de sódio, tá? E, consequentemente, a aldosterona, ela acaba fazendo a gente ficar com mais líquido no corpo, porque se aumenta a reabsorção de sódio lá nos rins, mais sódio volta para a corrente sanguínea, a gente vai ficar inchadinho por conta da água,
porque sódio gosta de água, tá? Mas se ele libera menos aldosterona, então eu vou ter menor reabsorção de sódio. Mais sódio vai ser liberado liberado na tua urina e, consequentemente, você vai perder mais líquido. E no bulbo, nós temos uma diminuição da sinalização simpática. Como assim? O sistema nervoso autônomo simpático é conhecido por ser o sistema de luta ou fuga. Toda vez que você está sob estresse, você está sob atuação simpática. E a atuação simpática aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, aumenta a frequência respiratória, aumenta a pressão arterial, aumenta tudo. Então, se você diminui a sinalização simpática, você vai ter mais atuação parasimpática, que é um sistema de repouso e digestão, que você fica ali tranquilo, parecido o Scooby do BBB. E tudo isso, galera, em resumo, tudo isso vai resultar numa maior liberação de volume urinário, uma perda de líquido no corpo e um menor volume sanguíneo. Diminuindo o volume sanguíneo, nós diminuímos a pressão. Em outras palavras, o PAN é liberado quando nós temos um aumento da pressão arterial e, como efeito dele, nós vamos diminuir a pressão arterial. Então, apesar de ser um hormônio, ele está trabalhando com o sistema cardiovascular na manutenção da pressão. É um dos poucos hormônios que diminuem a pressão. A maior parte dos nossos hormônios aumentam a pressão. Legal, né? Muito interessante, não é, gente? Espero que você tenha gostado. Se você ficou com dúvida, pode mandar a sua dúvida aqui que a gente conversa, a gente vai respondendo dúvida de todo mundo. Um prazer estar com vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!